nossa categoria de uma outra forma, não tem um sindicato específico, agora tem aqui a carta sindical que legitima a representação do âmbito do Estado do Rio Grande do Norte em todos os municípios. E queria iniciar reforçando o que Simão bem colocou, o que Soraya também colocou, na questão do plano de cargo. Eu fui um dos participantes da comissão que iniciou a elaboração do plano, em seguida passaram para a Fundação Getúlio Vargas. E realmente, nada que foi discutido com os servidores nesse plano não está sendo cumprido. Né? A gente tem uma visão de um plano que seria o sonho de todo servidor. Está posto no papel, mas na prática não vem sendo feito. Em se tratando dos agentes comunitários e dos agentes de endemias, nós somos a única categoria que não tivemos nada do plano de cargo. A única coisa que nós tivemos de vantagem no plano de cargo foi a transmudação do regime estatutário para o estatutário. Nós éramos seletistas, a lei do senhor nos efetivou, discutida à época como Cid Saúde, nos transformou em empregados públicos de nível elementar. Nós discutimos, conseguimos transmudar o regime, porque a própria ação direta de inconstitucionalidade em 2135, ela proibiu os dois regimes no âmbito da mesma administração, e a época a lei que nos efetivou já seria ilegal, teria que ser estatutária, e a gente discutiu isso com a gestão até por questão de economicidade para o município. A partir da transmudação, o município de Natal passou a economizar, só de fundo de garantia, 8% dos vencimentos de cada agente de saúde. Então, 8% do salário de cerca de 1.149 servidores. Tivemos a vantagem que foi a incorporação daquele abono salarial que foi tirado numa das sugestões, que inclusive está sendo alvo de um processo, está rolando, com o Cid Saúde, que foi na época que entrou, e esses R$50 ele foi incorporado ao salário. Fora isso, nós não tivemos nada no plano de cargo. Então, é por isso que a gente pleiteia a gratificação da categoria dos agentes de endemias e dos agentes comunitários, e já discutimos com a gestão passada, e se tratando dessa gratificação, e se chegou junto com a Procuradoria numa análise bem detalhada, jurídica, com o sindicato e com os servidores e com o próprio gabinete, que o pagamento da gratificação do PSF não seria o caminho, como Simone coloca. Por quê? Porque esse recurso da gratificação do PSF ele é do governo federal. Então, para pagar a gratificação do PSF, teria que vir o recurso federal para que o município fizesse um repasse. Então, analisando, a gente chegou num acordo de se criar uma gratificação para a categoria. O processo é esse, já tramita há algum tempo, já passou em procuradoria do município, no momento está bem avançado, já foi feito impactos financeiros. Temos uma reunião, um grupo de trabalho, uma comissão para acompanhar isso. E essa gratificação ela vai contemplar tanto os agentes comunitários quanto os agentes de endemias. E reforçando o que o senhor colocou, o Soraya também coloca da importância, hoje nós temos no âmbito dos municípios brasileiros o programa de agente comunitário de saúde e o trabalho do agente de combate a endemias, que são diversos programas na rede pública, sem eles não funciona. Vou dar dois exemplos que é o carro-chefe de qualquer governo. Bolsa Família. Não funciona sem o agente comunitário de saúde, porque ele faz a buscativa, ele faz a investigação, ele faz o monitoramento das comunidades. Um programa que foi instalado agora, que é a menina dos olhos dos prefeitos, porque ele traz um pouco mais de qualidade ao SUS. É o PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica. Vem o recurso federal do governo, sem o trabalho, sem o servidor, ele assumir o compromisso que fará o atingimento das metas, esse programa ele cai por água abaixo. Porque o município tem suas unidades de saúde contratualizadas como ótimas, boas ou regulares, e se o atingimento das metas não são alcançados, o que acontece? Perde o recurso. Então, sem o agente comunitário de saúde, esse programa de cara já não existiria, porque a própria avaliação do Ministério começa pelo agente comunitário. Não é nem o enfermeiro, nem o médico que leva o servidor do Ministério que vem avaliar ao campo, é o próprio agente comunitário. E se tratando do agente de combate às endemias, eu estou aqui com o novo índice da dengue, que foi feito agora, o último levantamento de índice rápido, Natal está com 5,4 de índice de infectação predial. Isso é estourar a panela do limite do Ministério da Saúde. Era para estar com 1%, e mesmo máximo, está com 5,4. Decorrente de quê? Do tempo que a categoria passou parada, sem condição de trabalho, que é o que também foi colocado, as condições de trabalho do servidor. Nós temos hoje, o município de Natal vai continuar pagando servidores, remanejados de função,
por problema de saúde adquirido no trabalho. O agente de endemias hoje, para o senhor tomar conhecimento, ele trabalha com inseticida de classe toxicológica 3, é o diflubenzuron, que são 30 e poucas gotinhas para 1000 litros de água. Os agentes estão sendo afastados com problema de tireoide, problema na garganta, problema no globo ocular e queda rigorosa de plaquetas. Esse é um dos pontos que a gente colocou na pauta para o secretário, dia 11 de janeiro, que fosse feito exames periódicos. Não tem na rede SUS, mas na rede privada custa R$12, Colocamos que a Universidade Federal fizesse um acompanhamento desse inseticida, qual agrava a longo prazo, porque de imediato ele não tem nenhum efeito, assim, a rigor, preocupante, mas a exposição a longo prazo é um risco. E assim, os trabalhadores estão sendo afastados. Para quem é o prejuízo? Para o município de Natal, porque não vai poder estar botando agentes de endemias, agentes comunitários toda hora. Né? Outro fator importante é, só para colocar a questão dos agentes de endemias, tem um vale alimentação, aumentou a carga horária, só que é uma outra realidade. Nós éramos empregados públicos, né? Passamos a uma situação de estatutário, e o próprio plano de carga, ao qual nós estamos submetidos, estabelece 40 horas. E no artigo 29, parágrafo 1, estabelece que quem não trabalhar as 40 horas vai receber o vencimento proporcional, que inclusive o Judiciário já entendeu que não caracterizaria a redução salarial vetada pela Constituição. Então, qual foi a saída? Já que o agente de endemia não tem área fixa para trabalhar, tem que se criar uma forma que se alimente onde ele vai estar trabalhando. Né? Então, foi instituído o vale alimentação, que é o que se pleiteia justamente para os demais setores, que também não pode deixar o agente comunitário de fora. Né? Isso em Parnamirim já vem sendo fato, sem nenhum problema. Alguns municípios ainda têm conseguido incentivo, porque o objetivo maior do vale alimentação não é, o auxílio alimentação não é premiar o servidor com R$10 dia, é que dê uma maior qualidade de vida a ele. Porque ele, muitas das vezes ele não vai se alimentar onde ele está, mas ele vai fazer as suas compras de um mês mais reforçada, vai estar proporcionando uma saúde para a sua família melhor, alimentação melhor. Então, os pontos, muitos coincidem com os sindicatos, são questões que a gente tem apresentado, o fardamento, os agentes estão trabalhando aí aos trancos e barrancos. Né? Tem agente que está faltando 5 fardamentos, estão trabalhando com a camiseta de campanha, sendo discriminados na porta dos moradores. Nós temos 64 agentes de endemias, isso é um pleito que eu faço diretamente ao senhor, que a gente já tentou resolver a nível de secretaria, a nível de SEGEL, e não conseguiu, por burocracia, que eu entendo mais como burocracia, né? Que o sindicato abriu um processo coletivo, pleiteando um direito que está na Constituição de representar os seus associados coletivamente, pleiteando a implantação do sinal de salubridade de 64 agentes de endemias que trabalham com esse mesmo veneno que eu mencionei. A SEGEL, antes de Dionísio, lógico, entendeu que tinha que individualizar o processo. Nós temos 320 páginas no processo coletivo, a comissão mandou bater 320 cópias para cada pessoa e abrir 64 processos. Pelo amor de Deus. Finalmente, agora a PGM disse que o processo continua coletivo. O sindicato tem a representação, esse processo está lá parado, acho que está com miranice, a última vez que eu olhei, para que a gente também contemple esses servidores que estão trabalhando com veneno, porque senão a gente vai ter que orientá-los a não trabalhar, pelo menos com veneno. E o fardamento, assim, a saúde tem se engajado, mas eu acho que está faltando uma intervenção maior do chefe do executivo em algumas secretarias, porque algumas questões andam com mais afinco, porque assim, tudo se recai sobre o senhor. Né? Se Dionísio está fazendo um excelente trabalho na SEGEL, parabéns para o prefeito. Se Dionísio erra, ninguém vai criticar Dionísio, vai criticar o chefe do executivo. Da mesma forma é quando os servidores mencionam a questão da greve. A greve não é contra o prefeito, é contra a situação que o município deixou os servidores. Então, a gente pede encarecidamente, assim, em nome dos servidores, né, que o senhor se intere mais, porque a saúde, diferentemente de muitas outras secretarias, é o maior peso. Né? Isso é inegável. A população tendo atendimento na rede básica, ela está satisfeita. Todas as dificuldades, mas se tem uma saúde razoavelmente, como o SUS prevê, é outra coisa.